convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia comigo, em Malaquias capítulo 3. Quero ler somente o versículo 18, Malaquias 3, e o versículo número 18. Os irmãos que estão em casa, digam aí se vocês escutam bem, se estão vendo, para que os irmãos que cuidam da live possam ajustar aí para os irmãos poderem participar tranquilamente. Os irmãos acharam? Malaquias 3:18. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém? Vamos orar? Meus irmãos, nós temos estudado a palavra de Deus, e se os irmãos se lembram, nós já falamos alguns assuntos sobre a santidade. Falamos que a santidade é a vontade de Deus para nós. E então, dentro disso, nós também falamos que a santidade ela vai começar de dentro para fora. E hoje, um dos primeiros assuntos que eu quero tratar com os irmãos é sobre a distinção que existe em quem é santo. Eu sei que no tempo que vivemos existe uma luta que é diária. Ela não é a cada 15 dias. É uma luta diária para crer, para ficar feliz, para não deixar desanimar, para você não entrar no costume do mundo. É todo dia. Só que a Bíblia não foi escrita com textos impossíveis de ser atingidos. Você imagina que se você vem aqui e pede para alguém fazer algo que é impossível, e depois pune aquela pessoa porque ela não conseguiu fazer aquilo, nós vamos falar assim: é um doido, é um maluco, é um incoerente. E tem alguns momentos que nós lemos a Bíblia e parece que Deus é um doido incoerente. Pediu para que fizéssemos coisas que não somos capazes de fazer. E isso tem alastrado, e com esse movimento que existe hoje, de uma igreja que é fraca para tudo que é pecado, mas resiste tudo que é Deus. Nós não conseguimos ler Bíblia, isso é um fato. Basta você, se a gente fosse fazer uma enquete aqui, quem lê a Bíblia todo dia, um capítulo? Quem lê a Bíblia todo dia? Quem ora todo dia? Quem tem um momento de Deus todo dia? Às vezes vai chegar o dia de ficar uma semana fazendo isso. 1º de janeiro, 2º, né? É o propósito. Não é isso? Esse ano muda tudo. Não é assim? Aí a gente começa 1º de janeiro, está lá. 2º, 3º, 5º, fadiga para ler já. 6º, chegou no meio do ano, você fala: rapaz, eu parei meu plano lá em janeiro. Eu falei para Deus que ia em todo culto, fui até o final de janeiro. E isso tem se alastrado. Então existe uma igreja que quando vê a Bíblia, ela é chata. Aí aparecem os pregadores como tem agora, trazendo uma ideia de um Deus que está tudo errado, não é isso? E o problema não é que esses homens que estão pregando isso, que é não vou falar nome aqui porque fica bloqueando a live, mas esses aí que estão na internet falando que precisa renovar a Bíblia, que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, que você pode ser o que quiser. E são pastores que, quando eles falam, as igrejas dele, tem 5.000 pessoas ouvindo eles. E isso é gostoso, Seja você quiser ser hipócrita e falar que não é bom, faço o que eu quiser, que está tudo bem, está tudo bem. Vivo do jeito que eu quiser, que está tudo bem, está tudo bem. Você tem que ser você. Esses dias um pastor dizendo que você tem que ser você. Irmão, se eu for eu, o negócio vai ficar ruim. Já pensou você sendo você? A Bíblia diz que nós somos maus desde a meninice. E aí, qual que é a ideia que tem desaparecido do cristianismo? Transformação. Ele perde o peso, ele perde o significado. Porque se eu frequento uma igreja, como muitos dizem, só para dar dízimo, como tem alguns que dizem, eu dizimei, é o importante, como se Deus fosse um banco. É por isso que tem uma bagunça.
E aí nós estamos estudando para que a gente volte a entender que a santidade, sem ela, não vai ter como ficar feliz aqui na terra, não. Porque perceba uma coisa, tente fazer uma viagem de carro com quem você não gosta. Só vocês dois, você não suporta aquela pessoa. Vocês vão fazer uma viagem de carro de 5 horas, só vocês dois. Vai ser agradável? Não vai ser agradável. Você vai fazer uma viagem triste. Conhece aquela pessoa inconveniente, só faz brincadeira chata, só fala da vida dos outros. Ninguém conhece, nem só eu conheço. Aí você vai fazer uma viagem com uma pessoa dessa. A viagem é pesada. Se você não tem santidade, a vida cristã é um peso. Tudo é, não pode, sendo que nada tem a ver com isso. E tem até uma frase que eu disse aqui, que ficou ainda que eu não respondi, que a santidade não é o condicional para ser salvo. E aí as pessoas estão confundindo. E o texto que nós lemos em Malaquias, diz que tem uma distinção entre o que serve e o que não serve. Entre o justo e o injusto. Também não adianta você pegar e colocar todo mundo num saco. Crente é tudo farinha do mesmo saco. Mentira. A santidade, ela vai trazer para nós aqui uma distinção. Tem pessoas que frequentam essa igreja, se você for aí fora perguntar dela, as pessoas falam, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Tem pessoas que frequentam aqui, se você sair e falar assim, só está se escondendo lá dentro. Porque quando sai de lá, fala palavrão, bebe, fuma, engana, sai por aí metendo pau nos outros, ou não tem? Ou a gente é perfeito? Não, porque todo lugar que tem um homem, tem um que serve e um que não serve. Só que nós estamos aqui para quê? Para ver o que é isso que eu preciso ter. Porque sem santificação, nós já lemos e já falamos, ninguém vai ver Deus. Se eu não vejo Deus, perdi meu tempo aqui. Perdi o entendimento do que era estar aqui. E o texto deixa bem claro, todos os santos, eles são distintos. E a Bíblia traz para nós uma ideia que nós aqui na terra, nós somos o quê? Turistas. Nós estamos aqui do quê? De passagem. E como essa ideia que está aqui atrás de mim sai da cabeça, não existe mais turista. Nós fazemos de tudo, irmãos, para viver bem aqui. Nós enganamos para viver bem aqui. Nós mentimos para viver bem aqui. Se esquecendo que nós estamos aqui de passagem. Pastor, mas isso é uma coisa... Não é para você deixar de fazer plano, não é para você parar de estudar, não é para você parar de projetar uma família, uma carreira. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que ter a consciência que o seu comportamento nessa cidade turística pode impedir de você voltar para casa. E quantos irmãos não ligam mais para isso? Se fosse italiano, ele ia dizer assim, não me ne frega niente. Eu não estou nem aí para nada. E nós não podemos perder essa consciência que nós aqui somos turistas. Abra sua Bíblia comigo, que tem um texto de 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número... Não, primeiro coloca aqui por gentileza, João 15, 19, por favor. Deixa eu ler primeiro João 15, 19. Que é Jesus falando. Se vós fosseis... Irmãos, eu já vou lendo porque aí a gente ganha tempo, amém? Depois, se você quiser pegar todos os versículos, está gravado, você volta a fita, rebobina, é velho, né? E assiste. Se vou... Na Itália tinha esse negócio de rebobinar a fita? Como se dizia? Rivolgere. Il nastro. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Aí nós temos uma ideia que quando o mundo nos odeia, que está sendo perseguido. Todo cristão, quando ele está muito aceito pelo mundo, tem alguma coisa errada? Porque o mundo não gosta, irmãos. Você vai ficar sem a rodinha do que fala só de mulher. Se você for um homem cristão, você vai ficar fora daquela rodinha. Se você for uma mulher cristã, você vai ficar fora daquela rodinha de fofoca, vai ficar fora.
Porque vão falar que você é chata. Ah, eu tenho raiva dela. Alguns dizem até o seguinte: ai, que está querendo ser santo. É isso mesmo, acertou, miserável. Hã? É assim que diz, não é isso? É isso que eu estou querendo ser. Ah, inventou agora, está querendo ser santarrão. É isso que eu estou tentando todo dia. E todo dia eu tenho que me afastar do que me afasta de Deus. E por tomar essa decisão, diz Jesus, vocês vão ser odiados pelo mundo. O mundo vai ter repúdio. Irmãos, por que ninguém proíbe outra religião? Você vê alguém mandando parar de falar de Buda? Você vê alguém mandando parar de falar de Maomé? O negócio é os cristãos. Atacar o cristão. Por quê? O cristão não bebe, não fuma, não prostitui, não mente, não engana. Eles atrapalham o sistema. Como que vai movimentar cocaína se eles não cheiram cocaína? Como vamos ter discoteca cheia de mulher nua se eles não frequentam? Então vocês vão ser odiados pelo mundo. Só que isso só vive quem é santo. Quem não é, é amigo de todos. Entenda o que eu estou falando. Quem não é, consegue ficar na roda dos escarnecedores rindo tranquilo. Quem não é, consegue ter amigo que não odeia Deus, fala mal de Deus, fala mal da igreja. De vez em quando ele vai falar assim, isso aí é verdade. Olha, eu vou na igreja, mas isso aí que você falou é verdade. É verdade. Temos que orar nesse dia de hoje e entender o seguinte: nós estamos aqui de passagem. Só que essa passagem, ela vai distinguir, entendeu? Diz o ditado, a ocasião faz o ladrão, mas na verdade a ocasião revela o ladrão. É a ocasião que vai te revelar, é o momento que vai te revelar quem você é. Você nunca vai roubar se não for ladrão, não tem jeito. Você devolve o dinheiro, dá uma agonia. Você olha e fala, ai meu Deus, me ajudaria tanto. Aí alguém fala, é dele lá, ó. Aí você fala, vem cá. Mas você consegue ficar? Não consegue. Não consegue. Uma vez eu bati o carro e fui embora. Aí voltei. Não sabia quem era o dono. Voltei, procurei o dono. Falei, eu que relei no seu carro aí. Aí o capaz falou, oh, pai, não foi nada não, pode ir embora. Eu falei, glória a Deus. Mas você não consegue ficar, por quê? A cabeça fica o seguinte, você é crente, rapaz, pelo amor de Deus. Se fosse o seu carro, volte e faça a coisa certa. Isso não é mérito. Isso não é mérito. Isso é distinção de quem está vivendo, buscando ser alguém que não é desse mundo. Aí quando Pedro escreve, 1 Pedro 2:11, perdão. 1 Pedro 2:11. Ele diz o seguinte: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a carne. O que ele está dizendo? Eu vou pedir para vocês como que vocês entendam que vocês são o quê? Peregrinos, forasteiros. Eu só estou de passagem, não vou me envolver com nada daqui. Aí ele diz, como esses são, se abstenham das concupiscências carnais. Sai de perto. Sabe o que é se abster? É ficar longe de livre e espontânea vontade. Se abstenha dos pensamentos ruins, se abstenha das palavras ruins, se abstenham daquilo que pode te prejudicar. Nós somos forasteiros. Pare de pensar que você vai viver aqui eternamente. E volte a crer que tem um céu preparado para nós. Volte a crer que Ele está nos esperando. Volte a crer que Ele que abriu a porta. Volte a crer que Ele que criou a condição de chegar lá. Volte a crer que Ele está te esperando a tomar uma decisão. Volte a crer que Ele diz, filho! Só que é preciso entender, tem distinção. Se você está na igreja e é igual do mundo, você está confundindo. E aí você não vê Deus. Sem ver Deus, você não sente nada. Quem não vê, não vê, irmãos. Olha que flor vermelha bonita. Só inteligente vê. Quem está vendo? Ninguém, irmãos. Não tem nada. Quem não tem santidade não vê Deus.
Quem não vê Deus, não vê Jesus. Quem não vê Jesus, não vê o céu. Quem não vê o céu, não se alegra em se santificar aqui na terra. Olha o que diz Paulo quando escreve aos Filipenses. Nós aqui temos uma procura imensa, né? Pela cidadania italiana. Tem escritórios e escritórios. Adquira já a sua cidadania e seja um cittadino italiano. Mas a nossa cidadania está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós já temos, Filipenses capítulo 3, versículo 20, perdão, irmãos. Filipenses 3, 20. Todo mundo que pega a bendita cidadania, sabe que é a primeira coisa que eles postam? O passaporte. Tira a foto, tico. Às vezes você vê os irmãos lá aqui no tribunal. Esse dia eu vi um irmão que tirou lá com a bandeira italiana, um orgulho. Tá bom, e eu não estou falando que não, é para ter orgulho, é legal, é bacana, tem que ter, glorifique a Deus por isso. Só que você já tem uma que é melhor do que a italiana e você não tem dado valor. Aí Paulo diz, meus irmãos, a nossa cidadania, porque Filipenses, todo mundo sabe, né? Era uma igreja que estava fazendo o quê? Estava tudo tranquilo, não estava? Não estava tudo tranquilo. Sofrimento atrás de sofrimento. Por quê? Porque eram fiéis. A gente tem que orar porque está ficando chato o cristianismo. Uma briga, e parece que os caras conseguem mentir. Esse dia eu vi um pastor aí que não crê em nada que Billy Graham pregou. Não crê em nada, porque ensina tudo diferente. Ele postou uma frase do Billy Graham a defender ele. Falei, mas é um interesseiro, abusando. Postou uma frase do Spurgeon. Ele não segue nada que o Spurgeon falou. A gente vai vivendo uma vida de ilusão. É como diz, enganando-se a si mesmo. E eu e você temos que parar hoje e falar o seguinte, espera aí, eu estou aqui de passagem. Quando você passa em algum lugar, você está de férias, você compra alguma coisa de patrimônio quando você está de férias? Quero comprar um carro aqui. Mas você está de férias, não tem problema, vou deixar aqui que um dia que eu voltar, já tem um carro aqui. Você faz isso? Não. E aí a igreja perde o poder da pregação, por quê? Falamos de uma coisa que nem nós acreditamos. Falamos que somos peregrinos, mas estamos se matando para viver aqui. Tem gente perdendo saúde, cristão perdendo saúde. Tem gente não vendo o filho crescer para viver aqui. Perceba que é um chamado. A santificação, ela vai fazer uma distinção. A primeira coisa que você vai saber é falar, opa, entendi, eu não sou daqui. Por não ser daqui, você já conheceu alguém que você, assim que você vê, você fala, é napolitano. Não identifica na hora? O cristão era... Esse daí não é daqui não. Esse não é daqui não. Por que o napolitano se reconhece? É tudo, jeito de falar, jeito de andar. Aquele jeito de falar que dá até agonia de ouvir, né? Você pega um piemontês, você sabe que ele é piemontês. Faz questão de falar, bom dia. Um momento de diversão do culto. A gente alugou aqui, encontrava o seu Cláudio todo dia, estamos lavorando. E todo dia ele falava, bom dia, bom dia. Aí eu cheguei nele e falei, eu sou Cláudio. Não é bom dia não, é bom dia que se fala. Eu pensei que ele estava ele estava querendo falar bom dia para mim, entendeu? Aí ele falou, não, me despiate, é porque bom dia é dialeto. Eu falei, então tá bom. Fiquei com uma vergonha que nem eu fiquei agora. Não pode expor essas coisas, né, irmão? Mostra um lado muito difícil da gente. Voltando para cá. Todo mundo que é santo, ele se destaca. Todo mundo percebe que ele não faz parte daquele ambiente mundano. Aí vem aquela pergunta: você é crente? Ou não é assim? Quantas pessoas estão aqui que já ouviram isso? Você é crente? Aí quando você fala, sou, sabia. Sabia! Porque é diferente. Fala diferente. Olha diferente.
E nós estamos brincando muitas vezes, não entendendo que a santificação, ela é uma distinção. A santificação vai nos fazer ser, sabe o quê? Diferentes. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Bom dia. Toda vez agora os irmãos vão se lembrar de mim. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos de Coríntios. Portanto, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Por que Paulo está fazendo uma distinção? Paulo está dizendo o seguinte: judeus, o povo escolhido de Deus que não tem Cristo, mesmo assim, não faça nada que faça ele se escandalizar. Gentios seriam os próprios gregos, aqueles que não creem em nada, é filosofia, eles querem o saber, eles querem, não, também você se comporte para que eles vejam diferente. E também dentro da igreja, se comportem de tal forma que dentro da igreja vocês não causem escândalos. A santidade, ela faz você entender que você é uma pessoa diferente. Todo mundo faz, mas eu não. Todo mundo pode, eu não. Enquanto você não entende o que é santidade, você fica esperando alguém te dizer que não pode. Quando você se santifica, você fala: eu não posso fazer mais isso. Quando eu cheguei na igreja, eu era católico, né? Então eu usava escapulário, tinha um monte de apetrecho católico. Ninguém nunca pediu para me tirar. Um dia eu estava no culto, eu falei, olhei assim. Acho que eu vou ter. Tinha o escapulário, tinha o tal, era amarrado, estava protegido. E aí, colocava a mão e ficava pensando, isso aqui não tem nada a ver com, não é isso que me santifica, não é isso que fecha o meu corpo. Quando você começa esse processo de santificação, você entende que tem que se comportar não só aqui dentro. Porque tem irmãos que aqui dentro você olha para ele engana nós mesmo. Que ele é bonzinho, o olhar dele é meigo, a voz dele é suave. Amém, Vaso? Amada. Mas quando sai daqui, ele não se preocupa com quem nunca entrou aqui. Ele não se preocupa com quem já entrou e está escandalizado lá fora. Ele não está nem aí. E nós, quando estamos nesse processo de santificação, eu tenho que entender, eu sou diferente. Então agora eu tenho que me importar, eu tenho que me envolver com as pessoas de uma forma que eu não dê escândalo para ninguém. Irmãos, cuidado com o escândalo. O escândalo, Jesus disse uma coisa sobre o escândalo que me apavora. Seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e ser lançado no fundo do mar. Vamos pegar qualquer dia desse um varão mais aqui valoroso, nós amarramos um saco de cimento duro e joga ele no lago, só para a gente vai atrás para salvar, mas só para sentir a sensação. É horrível. Aí Jesus está falando, isso é melhor. Jesus está dizendo assim, esse ato terrível é melhor do que o escândalo. E às vezes a gente faz o quê? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cada um vai dar conta disso. Não olhe para... Não. Quem é santo sabe. Peraí, eu carrego dentro de mim algo melhor. Eu sou a diferença do mundo. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos. Aí quando você lê, você fala, isso aí não, você já falou, porque esse versículo está sempre circulando. Romanos 12, 2. Tem até de cor, né? E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, vamos orar, irmãos. Vamos orar. Nós temos que ser diferentes do mundo. Você como funcionário, você é diferente. Você é diferente. O patrão olha para você com gosto. Aí você pega hoje, pergunta para os irmãos que tem empresa aqui, se é bom contratar crente. É não. Se você for da igreja dele contratar ele, ele quer chegar atrasado, ele quer ficar lá dormindo,
E se for falar, fala assim, mas nós não é irmão, nós não é crente. Ou não é? É a pior dificuldade para um empresário crente contratar outro irmão da igreja. Enrolam, fazem de finta, querem confundir as coisas. Tem uma diferença, irmãos. Você não pode se conformar com o mundo. O que o mundo diz? Ah, mas é bom. Se o mundo falou, eu vou na contramão. Tudo que o mundo fala, eu vou na contramão. Aí a gente confunde. Aí tem a guerra hoje contra os homossexuais. É respeito. A Bíblia ensinou a amar todos. Não é aceitar pecado, mas também não é ficar aí metendo pau só em homossexual, enquanto está cheio de mentiroso, cheio de ladrão, cheio de assassino dentro das igrejas. É respeitar todos, mas se a pessoa quiser a sua opinião, você fala, isso aí leva para o inferno. Do mesmo jeito que mentir e fofocar leva para o inferno. Do mesmo jeito. É a mesma escala de voo. Porque Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, nem um fornicador, nem os efeminados, está na mesma passarela para pegar o mesmo voo, inferno. Só que nós definimos algumas coisas. Aí a gente fica conformado com o mundo e acha que está tudo bem. A santificação te faz ser uma pessoa diferente. Olha o que Paulo escreve em Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. O novo homem, ele é santo. O novo homem, ele é consagrado a Deus. O novo homem, ele é separado do mundo. E aí, o novo homem tem uma qualificação. O santo, ele tem uma qualificação. Eu quero ler Tito 2, 7 e 8. Por coincidência, nós falamos com os obreiros sobre isso. Tito 2, 7 e 8. Depois, 1 Timóteo, nós vamos ler também. Em tudo, te dá por exemplos de boa obra. Na doutrina mostra corrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã. Olha aqui. Linguagem sã. Sã. Uma linguagem que não fere. Seja irrepreensível, para que os adversários se envergonhem, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Isso daqui eu falei com os obreiros. Sabe o que significa isso aqui? Para que os adversários se envergonhem? Eu vou chegar na Lohane e vou falar, Lohane, a Daniela não presta. Não vale nada aquilo. Aí a Lohane começa a viver com a Daniela. Ah, que esquisito. Acho que ele falou uma mentira para mim. Aí quando eu vou falar outra coisa para a Lohane fala, fala nada para mim não. Aí eu vou passar com a Verlane, o quê? Vergonha. Mas hoje, basta falar alguma coisa de nós, que nós vamos no Facebook, WhatsApp, Instagram, é tudo uns crentes que não é crente, que dá vergonha de falar que é crente. Em tudo te dá exemplo, na linguagem, como é que você fala, irmãos? O que é que você está postando por aí? O que é que tem na sua rede social? E tem gente que é muito esquisito. Aconteceu aqui uma vez, não sei se alguém lembra, minha esposa daqui que lembra. Começou a vir umas pessoas aqui, umas meninas, e postaram foto minha aqui de joelho. Pastor Valdomiro, uma bênção. Só vinha na quarta. Eu olhei, que bom, né? Está se convertendo. Em seguida, no mesmo timeline, pelada, e o funkão. E eu, meu Deus do céu! Chegaram aqui um dia, eu falei, meninas, eu quero dar um conselho. Porque se eu visse aquela publicação, eu ia pensar o que do pastor Valdomiro? Abençoado. Depois eu nu? Esse pastor tá esquisito, hein? Falei, eu sei que vocês estão no processo. Mas vocês não postam uma foto da igreja, depois uma foto você nua, dançando uma música que fala das partes íntimas do homem e da mulher. Eu entendo vocês. Continue. Se você quer sair da igreja e ir para o baile, falei desse jeito. Pode continuar. Vocês estão no processo, vocês estão ouvindo a palavra, Deus vai transformar. Mas não postem, porque vocês prejudicam vocês mesmos.
Porque não combina uma coisa com a outra. Nunca mais voltaram. Não sei qual era a intenção, mas nunca mais voltaram. E tem irmãos que frequentam essa igreja, que você vai lá na rede social dele lá. Eu quando vejo fico vermelho, irritado. Aí eu oro a Deus, falo assim. Quem passava na igreja de Coríntios dizia o que do pastor de Coríntios? Meninos pegando a mulher do pai, uma falação. Tem pastor nessa igreja não? Tem. Quem é? Paulo. Paulo. Então, não é que o pastor pode te mudar. Mas o santo, ele vai entender o seguinte, eu sou exemplo. Ah, podia postar, né? Puxa vida, estou fazendo academia, fiquei com um corpinho filé mignon. Mas se eu posto, eu vou gerar nos outros lá. Então eu não vou postar. Tira a foto, mostra para o marido, para a mãe, para o irmão. Olha como eu estou bonita. O exemplo em tudo. Só que quem não é santo acha que tudo isso é religiosidade. Aí posta a menina de biquíni com a bunda para trás, dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso que está acontecendo. É isso que nós estamos vendo por aí. E aí, entenda uma coisa, sem a santificação ninguém vai ver a Deus. E não adianta dizer que é santo e ser diferente. Olha o que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Timóteo era um menino novo. E que você quer ver uma coisa que é difícil, é menino novo pegar para velho. O velho diz, eu já sei disso. Eu já li isso. Eu estou na igreja há 30 anos, meu filho. Mas não se converteu até agora. Aí Timóteo começou a ouvir isso. Aí Paulo vai lá ajudar ele e fala, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Mas, Timóteo, você seja exemplo dos fiéis. Sabe o que é ser exemplo dos fiéis? Na palavra. Falou, cumpriu. Me espera lá. Vixe, marquei 2 coisas ao mesmo tempo. Ligo para um e falo, me perdoa. Eu marquei 2 coisas ao mesmo tempo, como eu marquei o outro primeiro, eu preciso no outro. Aí a gente inventa. Não deu para ir, né? Não deu para ir. Quando às vezes já não sabe que não vai poder ir, fala para fazer a média. Aí a outra pessoa compra as coisas, pensando que você vai, você não vai. São os crentes de hoje. Na palavra, no trato. Estamos juntos? Estamos juntos? É o trato. Seja fiel no trato. No amor. No espírito. Na fé. Na pureza. Eu leio a Bíblia, às vezes eu falo, Senhor, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com as igrejas que não pregam mais isso? Você só vê culto do forró, tem até forró aí rolando em Torino. Forrozeira danada. E sabe o que é pior? Não é que vem um pastor aqui pedir dinheiro e vocês dão dinheiro, vocês não, né? Não é dar dinheiro, não é isso, é a pessoa dar. É a pessoa não entender que Cristo não morreu para tirar nossos bens materiais, Ele morreu para nos dar vida eterna. Aí o santo, ele vai ter esse entendimento, não importa a minha idade, não importa se você é novo ou se é velho, seja o exemplo dos fiéis, no trato, na palavra, aonde você chegar, alguém fala, esse é fiel. E Deus nos honra, irmãos. Todo crente fiel, Deus honra ele. Você consegue fazer coisa que ninguém explica. Aí fica todo mundo tentando achar uma explicação. Mas como você conseguiu? Como você conseguiu? Eu sei lá, rapaz, só falei com a pessoa. E a pessoa falou, tá bom. Eu fui falar com a pessoa. E disse, pode? Ele falou, pode. Aí alguém diz, mas eu tentei a vida toda. Eu disse, não, eu não sei. Eu só sei que quando você é fiel, Deus vai abrindo portas para os fiéis. Mateus 5,16. Esse texto, eu amo esse texto. Porque ele tem uma revelação aqui para nós. Assim, resplandeça
a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Para que vejam as vossas boas obras. Mas não é para glorificar você, para que glorifique o vosso Pai que está nos céus. Nós temos que fazer sim coisas boas. As pessoas têm que ver que lá no trabalho você é o melhor funcionário. As pessoas têm que ver que você não defama o seu patrão, que você não defama a sua cidade, que você não defama a sua escola, que você ora pelo seu professor, que você ora pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido. Agora é mulher por aí falando mal do marido, marido por aí falando mal de mulher, amigo falando mal de amigo. Isso não é crente. Vocês têm que resplandecer, vocês são luz do mundo. O que acontece com uma luz? Rápido, Adriana, apaga a luz aí. Quem está em casa vai ficar escuro por 1 minuto. Está escuro, não está? Está mais ou menos, porque tem luzinha aqui. Mas essa luz é pequena, não é? Ela é pequena, todo mundo está vendo ela? Aqui onde ela está escuro? Pronto, pode acender, Adriana. Ah, mas é porque onde eu vivo... Mentira! O senhor não sabe onde eu vivo? Mentira! Porque se você for luz, se você viver na escuridão, aonde você chegar, o ponto que você está tem luz. Agora é crente que não mente, quando está com os mentirosos começa a mentir. Não fala de mulher, quando está com homem que fala de mulher, começa a falar de mulher. Mulher que vai fofocar, não, mas foi, me envolveram, mentira. A luz não pode ser envolvida pelas trevas. E Jesus diz, vocês são luz. A santificação nos faz ser outra pessoa, irmãos. A santificação nos faz ser a esperança da escuridão de uma pessoa que você encontra. Só que a gente está brincando com isso. A gente não entende mais que a gente é distinto no pensar, no agir, no vestir, no falar. Aí a gente quer ser igual ao mundo. Os jovens vão cortar o cabelo, não quer saber o que diz. Tem até aqueles 2 risquinhos na sobrancelha que... significa o que é aquilo? Que eu estou disposto a fazer aí a relação homoafetiva. 2 risquinhos. Aí vai lá, os meninos da igreja, vai lá, 2 risquinhos, tchuf. Não quer saber o que é. Com a calça para fora, com a cueca para fora, prisão. Os presidiários botavam a calça para baixo para dizer, o homem que estiver por aqui com necessidade, eu estou disponível. Aí você sai na rua... Vocês vão pesquisar aí, quem não estuda, não faz nada, só fica aí fofocando, mas vai estudar. Aí chega aqui os jovens, tudo com a bunda, cuequinha para fora. Nós somos luz. Nós temos que orar para que nossos adolescentes e jovens comecem a entender. Mas eles só vão entender quando o pai e a mãe for. Parar de ser um religioso. Ah, não pode por quê? É viver o cristianismo de uma forma que meu filho veja em mim alguma coisa. E pode ser que ele não queira ver, pode ser que ele seja o filho pródigo. Mas você tem que continuar sendo a luz da sua casa. Você tem que continuar sendo a luz desse mundo. E isso só é possível se você é um santo. Separado do mundo, mas consagrado para Deus. Aí eu entendo o meu papel. Abra sua Bíblia por gentileza. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Bendito seja o nome do Senhor. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Perceba que não tem sentido esse texto para a igreja atual. Os que são de Cristo. Ah, mas eu vou na igreja. Mas você é de Cristo? Porque os que são de Cristo, eles mataram. É isso que fugiu hoje. O TDAH trouxe uma fraqueza geral para todo mundo. Então, se eu fizer exame hoje, eu vou ter TDAH. Ou não vou ter? Vou ter. Ah, eu vou falar, é porque eu tenho TDAH. Aí você vai justificar os seus erros. Mas a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, eles crucificaram, eles mataram a carne com as suas paixões. E entenda o que o texto diz. Não é que você vai estar um santo perfeito, não. É que meu desejo já não é mais aquilo. Eu estou exposto àquilo, mas o meu desejo agora é ser santo. O meu desejo agora é seguir o meu Senhor. O meu desejo agora é ser diferente. Agora vivemos com um discurso que quero ser diferente, mas estou sempre nos mesmos lugares.
Quero ser diferente, mas estou sempre com as mesmas atitudes. Quero ser diferente, mas estou caminhando sempre na mesma direção. Aí eu vou repetir, vai chegar janeiro de novo. De novo projeto, de novo o mesmo projeto. Pega do ano passado para você ver quantas coisas você fez. E não é porque Deus não quis, não é porque o diabo te tentou, é porque você não se comprometeu. Se você se comprometer com isso, você vai entender: eu vou conseguir ser esse homem santo se eu estiver em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu sou um homem diferente. Abra sua Bíblia, por gentileza, Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e não vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Eu quando leio isso aqui, eu fico pensando, será que a gente entendeu que a gente já se despiu do velho homem? Despir do velho homem é o seguinte: ele não está mais em mim. Mas nós vamos encontrar muitos de nós falando o seguinte: eu me converti, mas meu braço não. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. E tem alguns que falam assim: se fosse no outro tempo, como se no outro tempo tivesse bom, indo para o inferno. Nós temos que hoje pedir a Deus entendimento para saber o seguinte: eu sou diferente no pensar, no agir, no vestir, no me comportar, no se relacionar com a sociedade. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, meu Deus, me ajuda, porque eu quero brilhar. Eu sou testemunha do sangue do Cordeiro derramado na cruz, eu sou testemunha que Ele ressuscitou, eu sou testemunha que Ele cura, eu sou testemunha que Ele perdoa, eu sou testemunha que não há ninguém neste mundo que pode te amar mais que Ele. Aí se perde a esperança, aí se espiritualiza tudo. Aí começamos a espiritualizar a atitude. Atitudes não tem que se espiritualizar, tem que corrigir. Tem coisa que você não tem que orar, você tem que agir. Não, mas eu vou orar. Não, está errado. Aí nós jogamos tudo para oração. Não, aí quem escuta fala assim: olha, está orando. Não, mas ele devia estar agindo, Eu vou orar para pedir perdão. Não tem que orar para pedir perdão, não. Tem que pedir perdão. Nós temos que voltar a entender que a santificação vai me fazer ser distinto. Abra sua Bíblia, por gentileza. Essa academia eu vou ter que ir lá, viu, irmãos? Misericórdia. Efésios, capítulo 4, 22 e 23. Parece que eles aumentam o volume. Mas nós vamos orar. Tem uma promessa, anota aí. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido. Guarde isso no seu coração. A santificação, ela vai nos fazer ser distintos. Antes, depois. Antes, depois. Todo mundo que conheceu você antes, deixa falar do que viu antes. Não tem problema nenhum. Verdade. Só que agora não é mais esse. Essa é a parte que fere quando nós estamos na igreja há tanto tempo e o que era do velho homem continua agarrado na gente. Aí a gente não pode ter... E aí, irmãos, não tente fazer sozinho, que não vai conseguir. É só se você crucificou o velho homem. Se não crucificou, não tem jeito. E aí crucificar é você se entregar a Cristo 100%. E aí, para falar aquilo que eu tinha dito, que a santificação, ela não é uma questão da salvação, não é isso? Eu não sou salvo porque sou santo. Eu não sou salvo porque eu sou santo. Abra sua Bíblia comigo. Efésios, capítulo de número 2, versículos 8 e 9, vamos ler? Quem achou, diga amém. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus.
Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da renovação, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então eu não sou salvo porque eu sou santo. Eu sou salvo pela graça. Mas a salvação, ela vai me fazer agora viver em santidade. Esse é o ponto que muita gente fica querendo. Não peça para quem não foi salvo ser santo, é impossível. Aí a gente quer mostrar, por isso aí vai fazer promessa, vai fazer o que for, irmão, não muda nada. Você é salvo pela graça. Você é salvo pela misericórdia. Você é salvo porque Ele te amou quando você ainda estava em pecado. Você é salvo porque Ele é maior do que tudo isso. Não pense que Deus está aqui tentando matar em você. Isso não vai acontecer jamais. Se você morrer e for para o inferno, foi porque não aceitou a graça, porque não quis participar dela, porque Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Tem gente que zomba até disso. Pedro escreveu lá em 2 Pedro 3. Porque tem gente que olha para a igreja e fala assim, se Deus existisse, aquele pastor não estava lá, aquele irmão não estava lá. E esse negócio de volta de Jesus, gente, isso aí está se falando faz tempo, hein? Não é assim? Quem aqui está esperando Jesus há mais de 80 anos? Tem alguém aqui que está esperando há mais de 80 anos Jesus? Tem alguém que está esperando Jesus há mais de 30 anos? Tem alguém? 30 anos de crente? Tem alguém que 30 anos de crente? Então vocês estão 30 anos só. Muito tempo? Aonde é muito tempo isso aí? Então vocês não estão esperando há tanto tempo assim não? Quem fala não sabe o que está falando. Só que aí Pedro diz o seguinte, não é que Deus não está vendo você pecar, irmãos. Não é não. Deus está vendo você fazer tudo errado. Está vendo. Está vendo. Eu aconselhei já uma vez aqui, e eu aconselho de novo. Quem não tiver, eu mando para você. Leia um esboço que foi pregado há mais de 100 anos atrás, Pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards. Depois você lê em casa. Tem uma parte do sermão dele que ele fala o seguinte, você está aqui na igreja e está traindo a esposa, não é isso? E você diz, está tudo bem. Mas você não sabe que tem uma folha de seda que separa você do inferno. E quem mantém essa folha de seda se sustentando se chama aquele que é o Salvador. Graça te sustenta para que você venha a se arrepender. Aí Pedro, quando escreve, diz o seguinte, não é isso, não é que Deus é conivente, não. É que Ele é benigno. E Ele quer que todos vocês se salvem. Olha a graça aí. Olha a graça se manifestando e a gente às vezes brincando. Não, Deus está esperando, Ele está olhando, Ele está vendo tudo, o que você pensa. E Deus não é como eu e você, graças a Deus por isso. Mas eu não sou salvo porque eu fui santo. Eu sou santo porque eu fui salvo. E salvo por essa graça. E aí quando você lê 1 Pedro, capítulo 15, versículo 16. No capítulo 1, 1 Pedro 1, 15 e 16. Abre aí por gentileza. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda. É isso aqui? Ninguém? Em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santos. Romanos 6, 22, abre aí. Mas agora, libertados do pecado, olha o que ele está falando. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação. E por fim, a vida eterna. Olha o que ele está dizendo, agora que Jesus resgatou vocês daí, agora vocês precisam viver em santificação. Em toda a vossa maneira de viver. E nunca tire a mensagem de santificação. Santo é o quê? É aquele que fica... não. Santo é aquele que foi separado e consagrado. Separado e consagrado. Aí você pergunta, o que você faz para Deus? O que você faz para Deus? Qual é a sua ideia de Deus? Esse é o ponto. Porque senão quem não bebe, não fuma, não mente, não engana, porque tem gente que não vem na igreja, irmãos, e você não vai ver nada disso nele. Porque a cultura cristã, ela é forte. E os idosos do passado,
Você encontra às vezes idoso aí que está horrorizado com essa juventude. Lá em casa eu falo para meus filhos, tem que obedecer todo mundo que é mais velho. Se mandou uma coisa, vem falar comigo. Não tem que responder mais velho, tem que ser educado. Mas o mundo ensina o quê? E é mais fácil o quê? Ouvir o mundo. Então, abra sua Bíblia aí, por gentileza. 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3, vamos ler? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. De novo as desculpas caíram por terra. Quem tem a esperança de ver Ele, purifica-se a si. Como é que purifica-se a si mesmo? O que é purificação? É limpeza. Como é que se limpa a si mesmo? Quem está pregando? É você ou sou eu? Mas ele não limpou minhas costas, ele não lavou meu cabelo, mas era você que estava tomando banho. Se você espera a volta dele, se você espera se encontrar com ele, a culpa não é de ninguém, é sua e minha. Eu não posso dizer que não me purifiquei porque você me tentou, porque diz que quem tem a esperança nele se santifica, se purifica, porque sabe que sem santificação eu não vejo ele. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso daqui nós precisamos orar, porque sem santificação a gente não vai ver Deus. Aí não tem como você falar para mim que está vendo Deus se você não está santo, você está vendo o diabo. E o diabo se transforma em anjo de luz. Aí tem gente por aí que cospe bolinha de fogo, sapateia, mas é do diabo. Não é de Deus, porque quem é de Deus não faz o mal. Quem é de Deus não programa mal, não fala mal, não vive por aí como se não tivesse Deus. Quem é de Deus se comporta. Quem é de Deus fica nervoso e vai orar. Quem é de Deus se decepciona e vai orar. Quem é de Deus vai para o pé de Cristo e diz: eu não estou aguentando. Aí ele diz: não precisa aguentar, porque eu aguentei por você. É uma noite que eu preciso que os irmãos vão embora incomodados e falando: meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu estava falando com os irmãos ontem no culto de ontem, e eu falei o seguinte sobre Jesus no Sermão do Monte, que ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede. E eu perguntei para os irmãos ali, não tinha ninguém. Tem alguém aqui que já passou fome? Nossa, isso era tudo rico, irmão. Sempre só eu. Sabe o que é passar fome? Quem passa fome não pensa mais em nada. Quando você está ali com a barriga doendo, quantas vezes eu fui dormir, porque vai virando, aí você tem que dormir, a fome passa. Porque mistura um pouco a fraqueza. Uma dica: quando você tiver com muita fome, vai dormir, ela passa. Quando você acordar, você está com mais fome, mas vai demorar um tempo, você dorme mais também. Mas o que Jesus está dizendo? Bem-aventurados os que têm fome e sede. Quem está com fome, só pensa em comer. Tem até um ditado a gente que fala que o melhor tempero é a... Porque quando você está com fome de verdade, irmãos, um arroz, papa, insosso, vira uma delícia. E aí Jesus diz o seguinte: bem-aventurado, feliz é o homem que tem fome. Ele fala: eu vou agir com justiça, eu vou agir conforme o meu Deus quer, eu vou ter um comportamento que agrada ao meu Deus. Quem olhar para mim vai ver Jesus. Quem olhar para mim não vai poder chegar lá no céu e falar: eu nunca vi ninguém seguindo o teu mandamento, porque eu vou fazer alguém ver eu seguindo os mandamentos do meu Senhor. A gente não quer. Aí a gente tem coragem de dizer que é testemunha. Testemunha do quê? Testemunha do quê? Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem consagração não tem como
ter relacionamento sincero com Ele. E o mundo está esperando, irmãos. Tem muita gente indo para o inferno, tem muito jovem, adolescente em depressão, tem muita mulher em depressão, porque não está tendo entendimento dessa graça, dessa misericórdia. Nós somos salvos, ei, entenda isso hoje. Você é salvo, você tem o Espírito Santo, você está nesse mundo para brilhar, e Ele quer te usar. Mas Ele deixou um procedimento. Ele diz assim, ó, quem tem esperança que eu vou voltar, vai se purificar. Aí a gente tem desculpa para tudo, irmão. Se você for olhar o mundo, você para hoje. Hoje de manhã, quando eu gravei aquele negócio, eu estava orando, eu falei, Senhor do céu, ajuda. Se você vai olhar você vai, não dá não, eu vou parar aqueles negócios. Mas aí você se lembra da graça, da misericórdia. Você vai às vezes fazer talvez que nem Elias, falar, me mata! Estou sozinho, aí fala, bobão. Está sozinho nada, rapaz. Tem um monte de irmão por aí orando também. Tem um monte de irmão aí angustiado. Tem muito pastor bom aí passando fome. Você não sabe, mas tem muito pastor bom passando fome. E tem muito pastor aí andando de Rolex, Ferrari, gente dando dinheiro para ele falar CPF. E a igreja quer isso. Marca uma quarta-feira aqui com esses nomes aí. Isso aqui não cabe gente. Querem ouvir uma profecia. Ei, meu irmão, se purifica! Se purifica! Porque senão você vai vir no culto e você não vai ver Deus. É preciso hoje tomar uma decisão de sair daqui se purificando. É dizer não, é falar, não, eu não posso continuar com isso, eu não posso continuar com isso. Abra sua Bíblia, por favor, eu não tenho mais tempo. 1 João 5,18, vamos ler para a gente encerrar nessa noite, irmãos? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, aí a gente pode quebrar isso aqui. Espera aí, irmãos. Porque senão, é por isso que eu estou falando. Alguém vai ler isso e fala, não, mas foi escrito faz muito tempo. É o que estão fazendo. Não, mas não. Aí crê na Bíblia, crê, mas só crê no que convém, não crê no que está escrito no total. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, eu não queria essa versão porque ela está errada, tá? Essa versão ali está errada. Porque ela está dizendo que não peca, e não é aquilo. Não é o texto original, não diz isso. É isso aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno, ai, que medo do diabo. Por quê? Não está se santificando. Eu tive um sonho, vai orar, ué. Eu não tenho medo do diabo. Alguém fala assim, pastor, peraí, eu vou ter medo do diabo? Eu tenho fé que eu tenho um Cristo que morreu por mim sabendo quem eu sou. Ele me amou quando eu estava perdido. Você acha agora ele não vai me amar? Eu sou um homem, não tenho força para combater com o diabo, mas não tenho medo não, porque eu não preciso lutar com o diabo, irmãos. Eu não luto com o diabo, quem luta com o diabo é meu Senhor. Eu só me escondo na presença do meu Senhor. Ah, mas não. Ei, ali está dizendo o seguinte, o maligno não lhe toca. Mas é preciso você fazer também o que está dizendo. Conserva-se. Todo mundo tem alguma coisa em casa em conserva? Sabe o que significa estar em conserva? Não estraga, não apodrece, não pega verme, não é contaminado. Todo aquele que é nascido de Deus. Se você tiver curiosidade, leia 1 João de novo. Que ali vai dizer que tem filho de Deus e tem filho do diabo. A gente pode olhar e se sentir culpado, mas a gente pode olhar e dizer, graças a Deus eu encontrei o Senhor, porque menos eu não ia ser capaz de viver isso que Ele pede, mas o Espírito Santo em mim me faz viver o que Ele pede. Isaías, quando escreveu um dia, Isaías 52:11, ele vai dizer uma coisa que eu queria ler para os irmãos antes da gente ir embora. Eu vou ler vários versículos antes de ir embora.
Já falei isso, né? Mas vamos acabar isso aqui hoje, irmãos, é rápido. Retirai-vos. Retirai-vos. Sai daí. Não toqueis coisa imunda. Olha, e pensa isso aqui numa placa. Sai do meio dela. Purificai-vos. Vós que levais os utensílios do Senhor. Pensa isso aqui numa cena dramatúrgica. Retirai-vos! Retirai-vos! Sai, sai, sai! Não toca, não toca, não toca! Vocês que são de Deus, não toquem em coisas imundas. Hã? Queremos ver Deus? Quem quer ver Deus, diga amém. Sem santificação é impossível. Ficamos em pé?